Abramos nossas Bíblias, amados irmãos, no Salmo 139, versos 13 e 14. Salmo 139, versos 13 e 14. Que diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Amém. O Salmo 139, ele vai nos mostrar, amados, algo tremendo, maravilhoso. Mais de 2000 anos antes de existir o ultrassom, Davi nos informa, inspirado pelo Espírito Santo, de que ele foi formado ali, no seio da sua mãe, de modo assombrosamente maravilhoso. E é interessante que, 30 anos atrás, quando meu filho nasceu, antes dele nascer, o ultrassom era muito ruinzinho, O médico falava, aqui está o menino, aqui está a cabeça, aqui está o pé, aqui está a mão. A gente mal entendia aquilo. Hoje é ultrassom digital. Vocês já fizeram digital? Então é uma coisa assim maravilhosa. A gente vê a pessoa ali, até se parece com o pai, se parece com a mãe. Algo tremendo. Mas Deus nos vê de uma forma muito, mas muito maior do que esta. Mas eu não quero falar aqui nesta noite sobre esta formação da criança ali, o feto, crescendo, passando 9 meses, e talvez um dia falaremos sobre isto. Mas eu quero falar sobre a mãe que está ali com o seu bebê no ventre, a mãe que está ali aguardando um período de gestação que nem sempre é fácil. Eu quero falar um pouco sobre a maternidade. E de quebra vai sobrar para a paternidade também. É sempre importante ambos estarem aí com a responsabilidade. Mas se eu perguntasse aqui nesta noite, o que as mães têm dentro do seu coração em relação aos seus filhos, quer aqueles que ainda estão no ventre e ainda não nasceram, quer aqueles que já nasceram. O que as mães têm dentro do coração em relação aos seus filhos? Certamente, amados, a resposta em uníssono seria amor. Estou certo ou errado? Certíssimo. Amor, amor, amor. Por esse filho que vai nascer, que já amo antes dele nascer. Por esse filho que já nasceu e tem lá os seus meses de vida, 4 anos, 7 anos, 10, 14, 20. A mãe continua tendo muito amor para com os seus filhos, e nós não temos a menor dúvida disto. Mas o que mais a mãe tem no seu coração? Existem, amados, outras coisas que não recebem o nome de amor, mas que são também expressões de amor, com outros nomes. E vamos falar aqui de 3 coisas que estão dentro delas, em relação aos seus filhos. De todas elas, mães
sempre têm sonhos em relação aos filhos. As irmãs concordam comigo? As mães, né? Então, antes mesmo delas gerarem os filhos, já há sonhos dentro delas de ver o filho crescer. Eu tenho certeza que a Mariana aqui já tem muitos sonhos em relação a este filho. E está certo de vê-lo um moço ou uma moça bonitos, sonho de vê-lo formado, sonho de que tenham sucesso na vida, que sejam homens ou mulheres de bem, que caminhem de uma forma que a mãe, o pai se orgulhem, né? No sentido assim de falar, poxa vida, que bonito, né? Esse meu filho ou essa minha filha aqui, expressando, né, esse seu conhecimento, expressando aí a sua vocação, né? Um professor, uma professora, um médico, um advogado, um pastor. Aliás, hoje pela manhã eu disse, eu contei aos irmãos e irmãs, que minha mãe tinha um sonho dentro dela, quando eu estava no seu ventre, que eu fosse o pastor. E ela nunca me contou sobre isto, até o dia em que o meu coração encontrou a Cristo, ou Ele me encontrou, melhor dizendo, né? Cristo me encontrou, e me chamou para o ministério de uma forma clara e inequívoca. E quando eu fui dizer para ela o que havia acontecido, ela disse, eu sabia, porque eu tenho sonhado com isto desde que eu gerei você. Amados, eu espero também, amadas, né, que você também, mãe, tenha o sonho de ter filhos que sirvam a Deus. Amém? Eu sei que tem mães aqui, né, que estão orando por seus filhos. Não desistam. Não desistam, não parem de orar. Os filhos podem até rejeitar, mãe, a sua palavra, mas eles nada podem fazer contra a sua oração. Você pode orar, e ele não pode fazer nada contra isto. Portanto, não desistam de orar pelo seu filho, pela sua filha. Nós vemos vários exemplos na Bíblia, e hoje pela manhã também citamos, né, Lloyd e Eunice, né, a mãe e a avó, né, de Timóteo. Eu imagino quanto essa mãe e essa avó oraram por aquele menino, visto que o seu pai não pertencia à fé cristã. Ele era um grego, muito provavelmente que idolatrava ali os seus deuses. Mas aquela mãe e aquela avó não desistiram do seu filho e do seu neto. Mães, sonhem sim com os seus filhos. Mas eu quero fazer só uma advertência sobre isto. Cuidado para você não projetar sobre ele aquilo que porventura você queria ter feito na juventude ou na sua vida, e agora você está passando para ele o que você se frustrou e não pôde fazê-lo, tá? Então isso aí chama-se projeção, é um mecanismo de defesa, né? Então é muito comum pais fazerem isto, né? Quer que o filho seja aquilo que ele não pôde ser, mas de repente o filho tem outro caminho. Então, cuidado apenas com essa projeção. Agora tem uma coisa, vivam, mãe e pai, vivam diante dele uma vida que você possa dizer, siga o exemplo da sua mãe, siga o exemplo do seu pai. É a melhor forma de educar uma criança, um adolescente ou um jovem, vivendo de uma forma tal que ele possa dizer, eu quero ser igual ao meu pai ou igual à minha mãe, com a sua fé,
a sua confiança, as suas virtudes em relação a Deus. Então, mães, sonhem mesmo com os seus filhos. Podem ter sonhos, sim. Outra coisa, amados, que a mãe também tem, além de amor, e eu desconfio que mãe tem mais do que pai. Mãe tem mais do que pai. Paciência. Hã? Mãe, eu acho que tem mais do que pai. Não que isso seja uma regra, né? Não que isso seja uma regra. Porque, vejam só, amados, a mãe já começa na gestação a paciência de suportar 9 meses. Muitas vezes difíceis, não é verdade? Alguém aqui, alguma mãe assim, vamos dizer, teve dificuldade na gestação do seu filho? Foi uma gestação difícil? Aqui está uma irmã, né, que comenta. É sempre muito comum, né, a ocorrer dificuldades na gestação. Não que o pai não sofra também, não participe disto, tal, mas eu acho extraordinária a paciência de mãe. Mãe tem paciência, pai nem sempre tem. E outra, né, amados? Depois que o bebê nasce, paciência de amamentar. Quem é que vai acordar 3 vezes de madrugada para dar de mamar? Hã? O pai não, o pai precisa dormir porque amanhã ele vai trabalhar. Hã? Então, a mãe vai ter essa paciência, né? Com aquele choro de madrugada, que já levantou 4 vezes para ver o que estava acontecendo. Eu nem vou falar quem levantou 4 vezes, né? Para ver o que estava acontecendo. Então, amados, mãe tem aquela paciência também, que eu admiro muito, de ensinar o caminho que o filho deve andar. A influência da minha mãe em minha vida foi muito forte nesse sentido. Meu pai, um homem que muito me amou, sim, muito me ensinou, sim, mas aquela paciência de ensinar, de pegar ali o caderno, de pegar o livro, de sentar do lado, né, de falar. E é interessante, né? Muitas vezes, de falar 1000 vezes a mesma coisa, né? Na 3ª vez o pai já desistiu de falar. A mãe continua falando. Porque a mãe tem paciência. Então, amados, você mãe, você pai, tenha paciência com seus filhos. Tenha paciência. Não significa aquela paciência passiva, né, de cruzar o braço, né? Ah, Deus que sabe. Não, aquela paciência de que você aposta no seu filho, na sua filha, de que você vai ensinar e ele vai te ouvir. Aquela paciência de estar junto com ele, com ela, né? Não significa ser passivo, mas significa você participar ali. Essa palavra paciência, né, ela perdeu muito assim a sua importância bíblica, né? Então, a gente diz que paciência é quase que, não é nem virtude, né? É um problema. Alguém que é muito paciente, não, eu já estourava. Como se estourar que fosse virtude. E paciência, não. Uma terceira forma de amor que existe no coração de toda mãe é preocupação. Hoje pela manhã, a primeira frase que eu citei, que é comum de toda mãe falar, vocês se lembram qual é? Leva o casaco, porque vai esfriar. E todas as vezes que eu falei, mas você não sabe de nada, esfriou. Então, leva o casaco porque vai esfriar, é porque ela tem preocupação. Preocupa se você vai estar com fome. E querem saber de uma coisa?
está me ocorrendo aqui agora sim, né? Eu não tinha pensado nisto. O seguinte, a gente fala muito daquele menino que estava em meio da multidão, com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Vocês se lembram disso? Foi ele que ofereceu ali, né, para os discípulos, olha, o que eu tenho está aqui, né? E Jesus alimentou toda uma multidão. Foi o pai que preparou aquele lanche lá? Vocês já perceberam isso? Irmãos, havia uma mãe que se preocupou, filho, você vai no deserto, lá não tem o que comer. E eu vou fazer aqui para você um McFish. Um McFish para você levar. E lá você, a hora que você estiver com fome, você come o seu lanche. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Se não fosse essa preocupação, se não fosse a preocupação daquela mãe, eu vou exagerar aqui, acho que nem milagre tinha ocorrido. Porque Jesus muitas vezes faz um milagre a partir daquilo que nós temos. Que coisa linda, irmãos. Aquela mãe, preocupada com a alimentação do seu filho, preparou o lanche, ao qual Jesus fez um grande milagre. Mãe se preocupa sim. É interessante, existe aquela primeira vez de alguma coisa, que é muito comum as mães temerem. Sabe quando assim, a primeira vez que o meu filho ou a minha filha foi dormir fora, né? O coração da mãe fica, né? Vem pela boca, né? A primeira vez que o filho foi dormir fora, primeira vez que o filho foi num acampamento sozinho, né? Foi num passeio sozinho. Mãe se preocupa com as amizades do filho, né? Eu não sei se hoje está mais liberal isso, mas eu sou de uma época que minha mãe queria saber o nome dos meus amigos. Porque a gente morava num bairro, e no bairro a gente conhece todo mundo, as mães conhecem, e sabia quem eram boas amizades, quem não eram boas amizades. Mãe se preocupa com a vida sentimental do seu filho. Não sei se é mais do filho ou da filha, eu acho que é mais do filho, né? Quem é essa moça que você está aí com ela, né? É sempre aquela preocupação, né? Com a futura nora, né? A mãe se preocupa quando os filhos saem de casa, vão morar fora, vão estudar fora. Irmãos e irmãs, viram que não é só amor, teria muitas outras coisas também, além do amor. Porque o amor pressupõe, amados, proteger, cuidar, educar. E essas coisas não são fáceis. Tudo isto cansa, por vezes esgota. A maternidade não é fácil. Essa semana, eu li algumas semanas atrás, eu li um artigo cristão, chamado, porque a pessoa que escreveu, uma cristã evangélica, é americana, Oração de uma Mãe Esgotada. Olha que interessante. Oração de uma mãe esgotada. E eu nem vou perguntar aqui, não precisa, nem aqui, nem para quem você que assiste-nos, se você algum dia, mãe, já ficou esgotada. Porque é muito comum isto. E não há nada de extraordinário nesse esgotamento. E nessa oração de uma mãe esgotada, a autora, ela vai dizer que, embora as alegrias sejam muitas,
há dias em que a maternidade cansa até a alma. O próprio André falou aqui, né, sobre esgotamento emocional, né, questão do cansaço emocional. Não é isso, André? É isto. E muitas vezes a mãe, nessa oração ela diz, né, que ela não tem certeza se conseguirá terminar o dia até a hora de dormir. Se ela vai sobreviver, porque é aquele dia muito cansativo. Talvez levando no hospital, talvez ali cuidando do filho que vomita 10 vezes no dia, com febre, aquela preocupação e tantas coisas, amados. E ela diz assim na oração: oro para que amanhã o Senhor esteja comigo em todos os obstáculos e adversidades da maternidade. Haverá dias, nesta oração a mãe continua dizendo, em que muitas mulheres vão questionar suas qualificações para serem mães. Ou então vão se culpar, pensando que estão falhando na criação dos filhos. Quantas mães já não pensaram isto? Que estão falhando na criação dos seus filhos. E quando isso acontece, é muito comum elas se perguntarem se realmente foram feitas para serem mães. Amados, nós estamos falando de mãe cristã. Quem está escrevendo isto é uma mãe cristã, profundamente fundamentada na palavra de Deus, mas que tem a coragem de expressar a dificuldade que é a maternidade. A verdade, irmãos, na verdade, irmãs, a maternidade é difícil e vocês não conseguirão fazer isso sozinhas. E precisarão de ajuda, sempre, em tudo. Em primeiro lugar, ajuda de Deus. É de Deus que vem a sua força, é de Deus que vem a sua paciência, é de Deus que vem a sua sabedoria para resolver um determinado assunto. É de Deus que vem aquela coisa assim para você chegar e falar aquela palavra, aquela frase que vai levar o filho a pensar, a filha a pensar. É de Deus que vem isto. Mas é inegável que também precisarão contar com a ajuda dos próprios filhos, do seu companheiro, se houver presente. É preciso ajuda. A gente vê pessoas, é muito difícil, né? Pessoas que vão morar fora, né? Vão no exterior, por exemplo, e ali, aquele casal, aquela família, está longe do pai e da mãe, né? Está longe dos amigos, está longe de tudo. E como é difícil para eles, né? Quando alguém fica doente, você não tem ninguém para pedir ajuda. E como é difícil isto. A pessoa se sente sozinha, se sente abandonada. É muito difícil, irmãos, a maternidade. Por isso, irmãs, mães, olhemos para Deus. Eu mencionei nesta manhã também que Susan Wesley, mãe de John Wesley, teve 19 filhos, dos quais 9 sobreviveram das enfermidades. Mas tem um detalhe aqui que eu quero falar. Ela separava 1 hora todos os dias para orar pelos seus filhos. Havia muitos filhos, mas ela separava um tempo de orar pelos seus filhos. E aqui fica a indagação. Você, mãe, tem separado um tempo para orar pelos seus filhos? Ah, pastor, mas está tudo bem, está tudo em ordem e tal. Cuidado.
Cuidado com essa, às vezes, falsa aparência de que está tudo bem. Ore pelos seus filhos em todo o tempo, quando está tudo bem e quando está tudo mal. Porque a oração vai ajudar você, mãe, estar cuidando, educando, amando e protegendo o seu filho. Finalmente, amados, sem dúvida alguma, a Igreja de Cristo, ao longo dos séculos, tem sido uma agência de educação à criança, mas ela vai depender 100% da mãe e do pai para ter acesso a essa educação cristã. Eu louvo a Deus, já falei aqui, já mencionei algumas vezes, pai e mãe que trazem seus filhos pequenos à igreja. Desde pequenos. É muito importante isto. E que reconhecem que a igreja é um lugar, por excelência, que um dia Deus nos deixou para que nós cresçamos. Foi falado aqui da escola bíblica, para ensinar aqueles povos que estão lá distantes, para ensinar a respeito da palavra, a respeito de Deus. E eu quero aqui terminar esta palavra deixando uma advertência em amor a você que nos assiste, a você que está aqui. Criança, não importa a idade, ela é perspicaz. Se tem uma coisa que essas crianças são, perspicazes. Às vezes elas estão aqui, parece que estão brincando, absortas ali, desenhando, vendo aqui. O pastor fala uma coisa que interessou ela. Opa! Ela está prestando atenção no que o pastor fala. Olha, irmãos, é muito comum. Quando o Danilo era pequeno, a Rose dizia assim: ó, Daniel, quando você falou aquela palavra, o Danilo que estava desenhando, escrevendo, ele parava para escutar o que você ia falar. E eu quero dizer a você, se essa criança perceber, notar que a igreja, a vida de comunhão, não é importante para você, mãe, não é importante para você, pai, nunca será para ela. E com 10 anos, se não for 9 ou 8, ela vai dizer: eu não quero mais ir na igreja. Sabe por quê, amados? Porque a igreja não é importante para você. E se ela disser isto, que não quer ir mais à igreja, você não poderá dizer nada. Porque você sabe que a sua postura, a sua conversa na hora do almoço, a sua fala acerca do pastor, ou do irmão, ou da irmã, ou da denominação, não é boa. A criança está ouvindo tudo. E ela vai saber: igreja não é importante para o meu pai, nem para minha mãe. E também não vai ser para mim. É triste dizer isto, mas essa é uma grande responsabilidade sua, mamãe, sua, papai. E querem saber de uma coisa? Um dia, muitos pais, muitas mães serão cobrados por terem mantido seus filhos longe da igreja. Hoje nós não vamos por causa disso, domingo nós não vamos por causa daquilo. Não gosto disso. Quem é que vai pregar hoje? Fulano, não quero ouvir, eu não vou mais hoje. E depois assim, e não vai. Quando dá na telha, vai. A criança percebeu tudo. Igreja não importa. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós como pais e como mães
temos uma grande responsabilidade para com nossos filhos. E um dia seremos cobrados por Deus em relação a isso. Mães, que Deus abençoe a sua maternidade. Que Deus te dê sabedoria, discernimento, autoridade. A autoridade de uma mulher de Deus. A autoridade de uma mulher cristã. De dizer às vezes, nessa casa não entra esse tipo de coisa. Nós somos uma família de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Joga fora isto. Você, mãe, tem autoridade. A autoridade que Deus te deu para abençoar o seu lar. Para decidir o que entra e o que não entra na sua casa. Que Deus te dê força, discernimento e cumpra o papel que um dia o Senhor deu para você, de ser mãe.